as respectivas respostas. Sr. Deputado João Galamba, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Cardoso, um tema que eu não falei na intervenção inicial. O Conselho de Finanças Públicas considerou a estratégia orçamental seguida em Portugal em 2012 como adequada e validada pela ciência económica e pela experiência empírica, e até citou um estudo do economista Alesina. Esse estudo, entretanto, foi desacreditado, criticado por muita gente, e o próprio Alesina recuou em muitas das afirmações que fez. E uma vez que o Conselho de Finanças Públicas utilizou este estudo para fundamentar a afirmação que fez, eu gostava de lhe perguntar muito diretamente se tira alguma consequência daquilo que se passou, entretanto, nomeadamente pelo facto do próprio Alesina ter recuado em muitas das coisas que tinha dito. Eu fiquei aqui um pouco preocupado quando a doutora Teodora Cardoso desvalorizou os multiplicadores. Eu vou ler aqui as principais conclusões do estudo do FMI, publicado em julho de 2012. A despesa, os multiplicadores são muito maiores em recessão do que em situações normais, que é o caso atual. É muito mais gravoso para as finanças públicas e para a economia cortar na despesa. Eles chegam a falar de multiplicadores, eu acho que isto é excessivo, 10 vezes superiores aos da receita. Ou seja, se nós este ano tivemos os resultados negativos que tivemos, como é que o Conselho de Finanças Públicas, em que é que se fundamenta para dizer que pelo lado da despesa é que vai resultar? Em que é que fundamenta? É que se não trata-se de uma mera opinião, e tem sido o Conselho de Finanças Públicas criado para dar credibilidade às contas, e não sendo esta afirmação sustentada em nenhuma conta, e depois são sustentadas em estudos que ou não se aplicam, ou que os próprios autores desses estudos já recuaram, eu pedi-lhe que dissesse aqui, esta Câmara, porquê que faz essa recomendação. E depois, a doutora Teodora Cardoso, também uma das coisas que se tem falado nos cortes na despesa é de abrir mais o Estado Social aos privados. Na saúde, na educação, na segurança social. Não considera esta estratégia totalmente contraditória com a ideia de que o capital privado se deve virar para setores de bem transacionáveis e para exportações? Não acha contraditório esta ideia de abrir o Estado Social aos privados com o discurso económico que a doutora Teodora Cardoso aqui defende, e já agora que o Governo também defende? Outra questão, que o César aborda no seu parecer sobre as GOP. O Ministro Vítor Gaspar considera que a política orçamental é neutra no longo prazo em termos dos fatores de oferta determinantes do PIB potencial. Sendo que uma das componentes da política orçamental tem sido cortar muito significativamente no investimento, não acha que pelo menos, eu já não falo noutras rubricas, mas pelo menos na rubrica investimento público, o corte no investimento público tem sido uma das opções deste Governo para reduzir, para consolidar as contas públicas, tem efeitos muito negativos no PIB potencial e, portanto, na trajetória de crescimento da economia portuguesa. E agora, para finalizar, eu aqui vou defender o Ministro Vítor Gaspar, porque acho que o Conselho de Finanças Públicas foi injusto com o Governo e com o Ministro Vítor Gaspar. Porque diz que, fala sempre do Governo ser otimista nas estimativas. Quando o que na realidade se confirma é que quem é otimista são todos aqueles que acreditam nesta estratégia. É o FMI, é a Comissão Europeia, é o BCE, é o Governo português, mas coitado, aqui não está sozinho, ou seja, a culpa não é do Governo português, é de várias pessoas. Portanto, na realidade, o otimismo não tem a ver com o modelo ser certo ou errado e do Governo português ser certo ou errado, é de todas as instituições, incluindo o Governo português já agora, que infundadamente mantêm um otimismo que é sistematicamente derrotado pela realidade. E termino aqui. Já agora, se a doutora Teodora Cardoso e o Conselho de Finanças Públicas recomendam um corte na despesa, eu digo, estão a ser otimistas e gostava que me dissessem aqui quais são as contas que fizeram para sustentar essa afirmação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.